A paz do Senhor, Juvenis. Eu me chamo Fernando. Eu me chamo Davi. A paz do Senhor, Juvenis, eu me chamo Esther. E eu sou a Camila. E nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica aqui em Campo Grande, na cidade de Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E aos visitantes, que vocês sejam bem-vindos. E não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever na aula. Isso ajudará muito o avanço do Reino de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição 4 do Juvenis com o tema Cronologia do Novo Testamento. Então pegue sua revista, sua Bíblia e vamos fundo para essa aula. Vamos orar? Senhor nosso Deus eterno Pai, te agradecemos por mais essa aula maravilhosa, que ela possa estar sendo extremamente proveitosa a cada um que ouvir, a cada um que estudar, Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando todos os dias com esta aula. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor Juvenis, meu nome é Késia e hoje estou aqui para fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus 4, do 12 ao 22 e Marcos 1, do 29 ao 34. Mateus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Marcos. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Foi isso, Juvenis. Tchau! E para começarmos, logo no nosso primeiro tópico, nós vamos compreender como que os primeiros cristãos se comportavam com as escrituras, com o que eles tinham naquela época. E é interessante lembrar e a gente aprender que eles não tinham o que nós temos aqui hoje. Uma Bíblia devocional, toda bonita, toda trabalhada, com seus livros, tudo bonitinho, encapada, não era dessa forma. Muito pelo contrário. O único acesso que eles tinham era ao Antigo Testamento, aos escritos de Moisés, que é o Pentateuco, que são formados por 5 livros, dos profetas, os Salmos, os Provérbios, entre demais outros, são apenas do Antigo Testamento. O que nós temos do Novo Testamento foi sendo escrito com o passar do tempo. O que eles sabiam de Deus e compreendiam eram com as escrituras que eles tinham, que era o Antigo Testamento. E para ser comprovado isso, nós vemos que no Novo Testamento, nós vemos várias histórias do Antigo Testamento incluídas nela, para comprovar sua legitimidade histórica. E são vários exemplos a respeito disso. Por exemplo, nós vemos aqui na história como Jesus mesmo falando sobre Jonas, a rainha de Sabá, que nós sabemos que isso aconteceu há muitos anos atrás. Jesus citando várias vezes o Antigo Testamento, que era a lei. Por exemplo, Jesus, quando ele está sendo tentado pelo diabo no deserto, ele usa vários trechos bíblicos. Nós vemos ali Salmos, o livro de Deuteronômio ali. Então, era a ferramenta que eles tinham para aquela época que Deus trabalhava. E é algo interessante que nós precisamos compreender, porque isso tudo vai compor o que nós temos hoje como Bíblia. Eu quero perguntar a vocês, você sabe o que são as interconexões bíblicas do Antigo e do Novo Testamento?
Você sabia que a Bíblia é o maior livro do mundo, que contém o maior número de referências cruzadas em toda a história? São exatamente 63.779 referências cruzadas em toda a palavra, que são interconexões. E essas interconexões são comprovadas ao longo da história e por diferentes pessoas ao longo de todo o tempo. São mais de 40 autores que escreveram a Bíblia ao longo de toda a história, e isso é algo extraordinário, porque são 40 autores em diferentes períodos do tempo, períodos longos, que compõem tudo aquilo que nós chamamos hoje de Bíblia, o cânon oficial. E isso tudo é obra do Espírito Santo. Então, a Bíblia é o livro mais exclusivo e extraordinário de todos. Então, não perca tempo e leia sua Bíblia. Uma das coisas que eu acho mais lindo na Bíblia é que é como se o Velho Testamento fosse várias peças de um quebra-cabeça que foram sendo formadas ao longo do tempo. Só que, em determinado momento, nós vemos que estava tudo montado, o Velho Testamento, mas faltava uma peça central. E essa peça central nós vemos que era Jesus, era o Novo Testamento. Porque desde o Velho Testamento, tudo apontava para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a mesma história de redenção, que é comprovada, confirmada no Velho Testamento. Jesus mesmo disse que não veio para abolir a lei, mas para cumprir ela. E ele cumpre ela, por exemplo, quando ele fala com os discípulos várias vezes que o Filho do Homem deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Quando ele fala sobre o sinal de Jonas. Nós vemos também sendo citado o Velho Testamento nas cartas de Paulo. Quando Paulo, por exemplo, em Romanos, ele fala sobre a justificação pela lei, justificação pela fé. Ele cita Abraão várias vezes. Nós vemos Estevão, em Atos, fazendo um resumo do Velho Testamento para no final dizer que tudo apontava para Cristo. Então essa narrativa unificada e coesa só comprova o Velho Testamento e o Novo Testamento. E hoje nós conhecemos a palavra de Deus também como Bíblia, onde estão aqui compilados todos os 66 livros. Mas os primeiros cristãos, eles conheciam a palavra de Deus também como Escrituras, e nós vamos encontrar esta palavra muitas vezes no Novo Testamento, se relacionando tanto com o Antigo Testamento quanto com outros livros do Novo Testamento. Nós sabemos que os primeiros cristãos só tinham acesso ao Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele levou apenas 100 anos para ser escrito. 100 anos depois de Cristo, ou seja, após a morte de Jesus, ele já tinha sido todo escrito. Porém, o reconhecimento canônico veio quase 300 anos depois. Ele só teve esse reconhecimento no ano 397 depois de Cristo. Mas o que é essa canonização bíblica? A canonização bíblica é uma lista de livros que a comunidade religiosa considera como sendo inspirados por Deus e autoridade. A palavra canone, ela vem do grego canon, que significa régua ou vara de medir. Então, para ter essa compilação dos 27 livros, eles precisavam ter certeza que todos os 27 livros, eles foram divinamente inspirados. E por isso que, apesar dele ter sido escrito todo 100 anos depois de Cristo, só foi ser considerado quase 300 anos depois. O reconhecimento definitivo do cânon do Novo Testamento aconteceu no Terceiro Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, ou seja, depois de todo esse período que ele realmente vai ser reconhecido como um cânon bíblico, ou seja, ele entra oficialmente no que já tinha como escritura. O Novo Testamento ele só vai ser oficializado e validado depois de todo esse período de várias reuniões com vários homens importantes de Deus, teólogos extraordinários como Agostinho de Hipona, Atanásio e outros demais. Olá, juvenis.
Muitos foram os desafios para que os livros que nós temos nas Escrituras fossem colocados em ordem e escolhidos dentre tantos outros. Primeiro que haviam pessoas que estavam criando os seus próprios cânon. O pessoal que defendia o gnosticismo, Marcião, criou o seu próprio cânon, elegendo um evangelho e algumas cartas apostólicas e desprezando os outros. Como começaram a criar cada um a sua vertente de livros inspirados, os pastores responsáveis pelas igrejas sérios, homens piedosos, tiveram que reunir em um concílio, em uma reunião, em uma convenção, para definir quais eram os livros que seriam aceitos como canônico e inspirados. Primeiro, o processo que foi usado é o nível de aceitação que a igreja primitiva tinha daqueles livros. Segundo, é se aquele livro era escrito por um apóstolo ou por alguém ligado a ele. Então, todos os livros que foi escrito genuinamente, com provas e atestado, e que havia um testemunho unânime que tal apóstolo escreveu aquele livro, então aquele livro seria inserido e aceito como padrão doutrinário para a igreja. Porque começaram a surgir vários falsos livros. Apareceu, por exemplo, o Evangelho de Pedro, que era um escrito falso, escrito pelos gnósticos, mas que colocou o nome de Pedro. A ideia era enganar os cristãos e inserir a heresia e o erro nesses contextos. Muitas cartas, muitos evangelhos foram escritos com o nome dos apóstolos, mas que não eram de forma alguma dos apóstolos. Então a igreja usou o princípio da antiguidade, usou o princípio da unanimidade e o princípio da autoria apostólica. Aquilo foi escrito por um apóstolo ou por alguém ligado ao apóstolo. Marcos escreve, mas Marcos era ligado a Paulo e ligado a Pedro. Tiago e Judas são irmãos de Jesus. E como esses livros já existiam antigos, já eram circulação pelas igrejas e haviam várias cópias, então eles foram inseridos no cânon como regra de fé e prática da igreja, e os outros foram rejeitados porque não passaram no teste da autenticidade. O diabo quis enganar, o diabo levantou várias dúvidas sobre alguns livros que já eram honestos, mas eram falsas, mas Deus guiou esses pastores, esses bispos, de forma sábia, de forma espiritual e piedosa, e eliminaram todo o erro do meio do povo de Deus. E hoje nós temos o Novo Testamento com 27 livros, todos eles inspirados e usados por Deus para edificar e instruir seu povo em toda a história. Livros do Novo Testamento como canônicos, passou até pelo testemunho dos próprios apóstolos. Por exemplo, a gente vai ver o apóstolo Pedro se referindo aos escritos do apóstolo Paulo como escrituras. A gente vai encontrar isso lá em 2 Pedro 3,15, que diz: "E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada." Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Então, nós vamos ver ali uma confirmação de Pedro, fazendo referência a Paulo. Nós também vamos ver Paulo fazendo referência aos escritos de Mateus e de Lucas. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 5,18: "Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário." Ele fez referência tanto ao livro de Mateus quanto ao livro de Lucas. Referência ao livro de Mateus, capítulo 10, versículo 10, onde o próprio Jesus disse: "Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento." E também em Lucas 10, versículo 7, que diz: "E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa." Então, isso traz a confirmação
de que as escrituras estão relacionadas e confirmam que todos esses livros foram divinamente inspirados. Eles não estavam escrevendo deles, mas sim de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Quanto à ordem dos livros, para efeito de estudos, há 3 formas de organizá-los. Na primeira, os livros são dispostos de acordo com a tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata, feito por Jerônimo. Na segunda, nós os encontramos de acordo com a data em que eles foram escritos. E na terceira, nós os encontramos na ordem dos fatos dos acontecimentos, que é a ordem cronológica. Entrando no nosso tópico 3, nós vamos aqui agora aprender qual foi a ordem que os livros foram escritos do Novo Testamento em ordem cronológica, ou seja, numa linha do tempo. Não é algo muito fácil de se explicar, porque é um pouco longo, mas antes de eu explicar, eu queria te perguntar: você sabe qual foi os 3 primeiros livros que foram escritos do Novo Testamento? A paz, Senhor Juvenis, eu sou a Lara. E os 3 primeiros livros em ordem cronológica do Novo Testamento é Gálatas, Tiago, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Paz, Senhor Juvenis, meu nome é Alisson. E para mim, os livros em ordem cronológica são Tiago, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Os 3 primeiros são Gálatas, Tiago, 1º e 2º Tessalonicenses. E aqui nós vamos aprender agora que a ordem cronológica do Novo Testamento não foi escrita em cima de Mateus, Marcos, Lucas, João, muito pelo contrário. O primeiro livro do cânon do Novo Testamento foi Tiago, o segundo foi Gálatas, depois nós vamos a 1ª e 2ª Tessalonicenses, depois 1ª e 2ª Coríntios, Marcos, Romanos, Mateus, Lucas, 1ª Carta de Pedro, Colossenses, Filemon e Efésios, depois Filipenses, Atos dos Apóstolos, 1 Timóteo, Tito, 2 Pedro, 2 Timóteo, Hebreus, Judas, o Evangelho de João e suas cartas e, por fim, Apocalipse. Essa aqui é a ordem cronológica com uma linha temporal quase aproximada de quando foi escrito isso aqui, seguindo a datagem da escrita da época. Então nós temos essa ordem aqui. E por que nós não estudamos, não lemos e não foi colocado em ordem cronológica o cânon bíblico do Novo Testamento? Porque a forma que foi colocada facilita muito mais a nossa leitura. Por exemplo, o Novo Testamento ele já começa anunciando o nascimento, o aparecimento, a plenitude dos tempos, que é a chegada, o nascimento de Jesus Cristo. Então nós aprendemos ali nos 4 evangelhos, ainda que não são em ordem cronológica, mas são nas visões dos discípulos que andaram com Jesus e de testemunhas verídicas dos acontecimentos que ocorreram em toda a vida e ministério de Jesus. Isso nos traz uma compreensão. Como foi que aconteceu, como Maria foi agraciada, como ela ficou grávida de Jesus por um milagre de Deus, como Jesus nasceu, como ele cresceu, e assim nós vamos até compreender todas as coisas. E ali, quando nós entramos em Atos dos Apóstolos, o que acontece com o princípio, o começo da igreja. Então, é uma forma mais simplificada da gente compreender as Escrituras. E o livro de Marcos, ele relata sobre um cego apenas, que é o cego Bartimeu. Já Mateus, ele relata sobre o cego Bartimeu e outro cego. Isso se dá porque Mateus, ele era discípulo que andava com Jesus. Ele viu as evidências. Já Marcos foi discípulo de Pedro. Pedro foi discípulo de Jesus. Então, Pedro estava lá, contou suas vivências para Marcos e Marcos, então, escreveu o livro. Tanto é que Marcos, na época, ele era letrado, ele sabia ler e escrever, então não era qualquer pessoa. E aí foi por isso que o evangelho foi nomeado pelo nome dele. E o fato de Marcos ser letrado, saber ler e escrever, o levou a escrever o evangelho de Marcos. Porque também Pedro não sabia nem ler e escrever, ele era galileu. E sem contar que a língua
grega, que foi a que Marcos escreveu, era a língua como se fosse o inglês hoje, era a língua mundial. Nós vimos então que, pela ordem cronológica, Marcos foi escrito antes de Mateus, Lucas e João, Gálatas foi escrito antes do livro de Atos, mas não é assim que está na Bíblia. Não é o formato que nós encontramos hoje no Novo Testamento. Isso porque não está na ordem que foi escrito, mas na ordem que os fatos aconteceram para melhor nossa compreensão, assim como também o Antigo Testamento. Não está na ordem que foi escrito, mas numa ordem que facilita a nossa compreensão dos fatos. E pegando agora a ordem que os fatos ocorreram, nós temos ali os primeiros que está escrito no Evangelho de Lucas, quando o anjo avisa a Zacarias que ele terá um filho, o nascimento de João Batista, a qual os dois evangelhos que foram escritos antes e o Evangelho de João não relata. Então, pela ordem cronológica, nós temos ali primeiro o anúncio do nascimento de João Batista feito pelo anjo Gabriel a Zacarias, falando sobre a gravidez de Isabel. Depois nós temos o anúncio também feito pelo anjo Gabriel a Maria, anunciando que ela daria luz a Jesus, o Messias. Depois nós temos o sonho que José teve com o anjo do Senhor, que disse para receber Maria como sua esposa. Depois nós temos a visita de Maria a Isabel, que era sua prima, o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, a visita dos pastores a José e Maria quando Jesus nasce, a circuncisão e a apresentação de Jesus no templo. Nós temos também a visita dos magos do Oriente, a fuga da família de Maria, José e Jesus para o Egito quando Herodes queria matar todos os inocentes. Depois nós temos a volta da família do Egito, Jesus aos 12 anos entre os doutores em Jerusalém, o início do ministério de João Batista no deserto e os batismos dele no Jordão, o batismo de Jesus no Jordão e a tentação no deserto, a chamada dos primeiros apóstolos, os irmãos André e Pedro, e os irmãos Tiago e João. Também a chamada de Filipe, a transformação da água em vinho nas bodas em Caná da Galileia, a cura de um endemoniado em Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro, depois a cura do paralítico em Cafarnaum e, por fim, a vocação de Levi. E essa é só uma amostra da ordem cronológica. Depois vamos ter todo o ministério de Jesus, a crucificação, a ressurreição, os 40 dias que Jesus continuou na terra antes de subir para o céu. Vamos ter também ali em Atos, Pentecostes, os escritos de Paulo, as ordenanças que Deus deixou para a igreja, de como ela deve ser constituída, de como que deve ser os cultos, como deve ser o comportamento dos cristãos, tudo ali para o nosso ensinamento até chegarmos em Apocalipse, onde temos a promessa da volta de Jesus. E agora, juvenis, nós chegamos num momento muito importante da nossa aula, que é a oferta. E a Bíblia fala sobre isso. Então, hora de ofertar com alegria. Vai estar aparecendo aqui na tela quais são os meios para você estar fazendo isso. Pode ser pelo Pix, PicPay. Você também pode estar trazendo a sua oferta no culto à noite, entregando na tesouraria. E também a oportunidade de participar dos votos do Mil Valente, que tem como objetivo nós comprarmos esse espaço. Então, se você ainda não faz parte do voto Mil Valente, é a sua chance de começar a contribuir com o reino de Deus. Pois eu sei.
paz do Senhor, juvenis. Meu nome é Alisson e nós estamos para mais um quiz. Então, sem muita demora, vamos para a primeira pergunta. Qual era a palavra que os cristãos tinham no início da igreja? Alternativa A, o Antigo Testamento. Alternativa B, a Bíblia McCheyne. Alternativa C, somente as cartas dos apóstolos. Ou alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Tempo na tela. Então, meu caro juvenil, parece que o tempo acabou. E se você marcou a alternativa B, você está completamente errado, porque a alternativa correta é a alternativa A, somente o Antigo Testamento. Vamos agora para a segunda pergunta. Quanto tempo demorou para que o Novo Testamento ficasse completo? Alternativa A, 50 anos. Alternativa B, 100 anos. Alternativa C, 200 anos. Ou alternativa D, 70 anos. Mais uma vez, tempo na tela. Então, meu caro juvenil, se você marcou a alternativa B, 100 anos, você acertou. Então, vamos agora para a terceira pergunta. Quais foram as primeiras cartas escritas do Novo Testamento em ordem cronológica? Alternativa A, Mateus, Marcos e Lucas. Alternativa B, Romanos, Atos, Coríntios. Alternativa C, Tiago, Gálatas, Tessalonicense. Ou alternativa D, Filemão, Filipenses e Judas. E agora, mais uma vez, tempo na tela. Então, juvenis, se vocês marcaram a alternativa B, eu tenho que dizer que vocês infelizmente erraram, porque a resposta correta é a alternativa C, Tiago, Gálatas e Tessalonicenses. Então agora vamos para a quarta e última pergunta do nosso quiz. Por que o Novo Testamento não foi organizado em ordem cronológica? Alternativa A, para que se tivesse uma compreensão melhor da história. Alternativa B, porque era muito trabalhoso. Alternativa C, porque não se tem certeza do período que foi escrito. Ou alternativa D, nenhuma das alternativas. Pela última vez, tempo na tela. Pela última vez, a resposta correta é alternativa A, para que se tivesse uma compreensão melhor da história. Então, juvenis, esse foi o nosso quiz. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam ter acertado todas as perguntas. Deus abençoe vocês. Tchau! Hoje nós aprendemos que toda a Escritura, tanto quanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, foram divinamente inspirados por Deus para nos instruir. Não importa a ordem que esteja na Bíblia ou a ordem que foi escrita, o que importa é que é a palavra de Deus para nós, assim como está escrito lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16 e 17. Pois toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a palavra de Deus é para que nós, a cada dia, venhamos nos aperfeiçoar,
segundo a palavra de Deus. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu quero chamar a Camila para orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Jesus, por mais uma aula. E eu peço, Pai, para que nós possamos aprender a amar e a andar nos teus caminhos, Jesus, no caminho da tua palavra. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, Juvenis! Tchau, Tchau, Juvenis. Juvenis.